Thunderbolts chega aos cinemas esta semana, um filme que acho que muita gente não tá dando muita bola, justamente porque é um filme com personagens que ainda não tem uma presença muito marcante dentro do universo, né? Eles começam a tentar formar um novo grupo, que muita gente vai comparar com essa lógica do Esquadrão Suicida, por serem esses personagens que eram vilões ou anti-heróis quando apareceram dentro do universo e agora eles protagonizam o próprio filme, eles viram o botão de emergência, teoricamente, para ser a única salvação possível para esses personagens. O que até faz algum sentido aqui, eles até conseguem construir um pouco essa lógica muito por meio da personagem da Val, da Julie Louis-Dreyfus, que ela sempre faz um bom trabalho, né? Acho que é uma atriz realmente muito boa, muito carismática, qualquer coisa que ela faz acaba me gerando algum tipo de interesse, ainda que ele esteja um pouco aqui nesse piloto automático de vilã e tudo mais, mas eu acho legal. Mas a formação do grupo em si, a gente vai ter, por exemplo, a Helena e o Alexei, que são personagens que só apareceram ali mesmo, por mais que a Helena seja a próxima Viúva Negra, provavelmente pro universo, eles só apareceram ali no filme da Viúva Negra, lançado durante a pandemia, ninguém deu muita atenção, eu acho realmente um filme muito fraquinho. Ou mesmo o personagem do White Russell, que também só aparece na série do Capitão América, muita gente nem consome as séries, né? Um personagem bem secundário. Mais ainda a Fantasma, que foi vilã lá atrás no Homem-Formiga 2, e muita gente acho que nem lembra da personagem, acho que é uma das vilãs menos marcantes, e eu gosto mais dela, muito mais dela nesse filme, obviamente, do que naquele lá de trás. O único personagem que realmente tem uma importância, por mais que sempre tenha sido um personagem secundário, um sidekick, ou às vezes em alguns momentos até um antagonista, é o Bucky realmente que vai integrar esse grupo. Então, nesse sentido, Thunderbolts ele tem um lugar meio desinteressado, né? Um lugar meio desinteressado dentro dele mesmo, o que em certo momento se torna até uma qualidade do filme. Diferente de muitos filmes pós-Ultimato, esse daqui não é um filme que eu gosto, como eu gosto de Guardiões da Galáxia 3, eu até gosto bastante também do segundo Doutor Estranho, que muita gente já não gosta, mas a maioria dos filmes pós-Ultimato são realmente muito fracos, né? Essa Marvel completamente perdida, atirando pra tudo quanto é lado, que já vai lançar um Vingadores ano que vem, se eu não me engano, sem ter construído muita coisa, diferente como foi lá atrás com o primeiro Vingadores, que eles constroem muitas coisas em filmes solos, muitas relações, para aí sim, uma ameaça também já esperada, chegar e enfrentar aqueles personagens juntos. Aqui, nesse momento, meio que não tem uma construção de universo. E Thunderbolts, por mais que ele nem sempre seja bem executado, na maioria das vezes ele não é bem executado, falando em termos de cinema mesmo, acho que no geral tem algo que me agrada, que é justamente do filme conseguir finalmente ser um filme menor, entre aspas, né? Eu digo que ele é desinteressado, acho que não desinteressante, em alguns momentos desinteressante, mas no geral ele é muito mais desinteressado, como se ele fosse desinteressado nele mesmo, na própria existência. Ainda no final ele deixa um gancho pro universo e tudo mais, mas ele é meio que fechadinho dentro de uma lógica dele mesmo, entendendo que é um filme que é meio que para cumprir tabela, para cumprir calendário, que a Marvel precisa lançar tantos filmes no ano, e aí joga o Thunderbolts aí nesse momento para ser um filme que não vai chamar tanta atenção de muita gente, mas que tem um resultado até muito melhor do que eu esperava em questão de qualidade mesmo. Um filme que ele tem boas ideias acima de tudo, não é sempre tão bem executado, tem um diretor aqui que eu não conheço tanto do trabalho dele, mas sei que ele já fez, tipo, Cidade de Papel, ele fez aquela Beef, a série da Netflix, que eu não assisti e tudo mais, não acho ele um grande diretor, mas eu acho que muitas vezes na Marvel, diretores que são esses diretores menos autorais, né, diretores realmente que cedem à pressão do estúdio, às vezes funcionam até melhor. E aqui esse filme, por mais que ele nem sempre seja tão bem dirigido, ele tem algumas soluções legais para ideias interessantes, né? Tem até um negócio que acontece no final que muita gente vai lembrar do estalo do Thanos. Não é um spoiler aqui, eu não tô dizendo nada, vocês quando assistirem o filme vocês vão saber, mas que eu acho até uma solução visual interessante, uma escolha visual até meio canastrona em algum sentido, que conversa um pouco com uma das lógicas do filme. Aqui o filme ele vai partir de duas lógicas bastante específicas, né? A primeira é de ser um filme mais sombrio, que fala sobre depressão, que fala sobre solidão, então desde a abertura fica tudo preto, né? Essa ideia de mostrar que é uma Marvel mais sombria, que a Marvel tá tentando ser mais sombria e mais madura há muito tempo, mas nunca tem coragem de realmente ser. Aqui não é, mas eu acho que ainda consegue resolver um pouco dessa lógica mais pessoal, mais sentimental e até coletiva em algum sentido, no seu grande clímax, que mais uma vez eu não vou poder dar spoiler, porque senão todo mundo fica irritado, todo mundo me xinga, mas aqui, se eu pudesse dar spoilers, eu conseguiria dizer muito mais do que eu tô pensando sobre esse clímax, que acho que muita gente não vai gostar, mas eu gosto bastante do clímax aqui do filme, né? Um clímax realmente diferente do que a Marvel tem feito e um clímax que finalmente é um... Me lembra até um pouco a cena lá do duelo das músicas ali, das notas musicais em Doutor Estranho. Me lembra uma outra coisa que a Marvel fez, mas no geral
ele tem muito esse lugar que eu acho que é benéfico para o filme, de conseguir ser um filme menor. Por mais que seja uma ameaça que atinja toda uma cidade em certo momento e tudo mais, mesmo nesse sentido, o filme ele parece que ele é todo feito em uma escala bem menor mesmo. Tudo parece muito fechado, tudo parece muito menos mediatizado, tudo parece muito mais centrado apenas nesses personagens, tanto protagonistas quanto antagonistas. E para mim eu vejo duas ideias centrais, quase que opostas, que no clímax elas conseguem encontrar um equilíbrio para conviver junto. E as duas vão muito nessa linha do filme, entender que ele é um filme menor, um filme até mais dramático em algum sentido, que é justamente a de ser um filme mais sombrio, que vai falar sobre esses temas de saúde mental mesmo, enquanto por outro lado ele é um filme que se entende quase como uma farsa dele mesmo. E esses dois temas, tanto esse lado da mente, né, esse lado psicológico, quanto esse lado da farsa do mundo real, da gente não ver mesmo o mundo real, conseguem finalmente encontrar um equilíbrio no clímax do filme. Por mais que isso não funcione durante boa parte do filme, justamente porque o filme ele fica meio desequilibrado durante muitos momentos. Desequilibrado mesmo nesse sentido de, por um lado, ele quer falar de coisas muito interessantes e sombrias, mas logo em seguida ele corta para uma piadinha, para um alívio cômico, para uma farsa mesmo, muitas vezes, que envolve muitas vezes o personagem do Alexei ou o personagem do Dwight Russell, que vão ser esses dois personagens mais canastrões, mais engraçadinhos, ou para provocar algum tipo de graça dentro da trama, para quebrar esse lado. Então é a Marvel que ela quer ser sombria, mas ela nunca vai ser sombria completamente. Mas no geral eu gosto da escala do filme, como eu disse, nem sempre é muito bem executado, quase nunca é muito bem executado, com exceção de uma outra coisa, do que eu fiz até um paralelo com o estalo do Thanos, ou com o clímax do filme, que já é muito interessante nessa ideia de desconstrução constante do espaço, da mente, esse tipo de coisa que eu acho bem legal aqui para trabalhar a ideia mesmo de trauma, de solidão e por aí vai. Mas no restante ele acaba sendo esse filme um pouco mais banal, ainda que dentro dessa lógica banal, às vezes ele funcione melhor. Isso tá muito para mim presente, por exemplo, nas cenas de ação. Muitos filmes da Marvel tentaram recentemente, o próprio Capitão América tenta fazer isso em algum sentido, tentaram ter essa dinâmica um pouco menor, mais centrada em poucos personagens, mas sempre eles cedem, inclusive o Viúva Negra faz muito isso também, de tentar ser um filme pequeno, mas eles sempre cedem ao final, nesse chamado, entre aspas, terceiro ato, nessa finalização, eles sempre cedem a uma escala maior, de explosões, tirinhos e muita tela verde, coisa do tipo. Por isso que eu acho que Thunderbolts funciona melhor do que a maioria desses filmes. Ele é esse filme que ele não tem muita pretensão, ele é um filme, muitas vezes, como eu disse, desinteressado nele mesmo, mas ele consegue concluir dentro de uma lógica mais fechada, ele consegue ser realmente um filme menor em escala, ele nunca cede simplesmente, ah não, agora chegou o momento da grande ação, apoteótica, coisa do tipo. Isso nunca acontece aqui no filme, até porque o antagonista não permite que isso aconteça, ninguém ali seria páreo, é quase como se o filme, entendendo a farsa que ele é, né, entendendo que esse grupo que ele forma é um grupo tão canastrão e sem poderes, digamos assim, né, por mais que tenha super soldados e tal, mas é um grupo incapaz de resolver as coisas na fisicalidade. E mesmo nesse sentido, por serem personagens mais humanos, entre aspas, quando ele vai para sequências de ação, são sequências de ação mais bem filmadas, são sequências de ação menor, de mais luta corpo a corpo, por exemplo. Não são cenas com grandes poderes, com grandes acontecimentos apoteóticos e tal. Acho que ele funciona, é um dos primeiros filmes da Marvel que consegue se manter fechado dentro dessa lógica dele, se manter dentro de uma mesma escala, ainda que em muitos momentos nesse processo ele seja um filme bastante desinteressado, bastante até desinteressante. Mas no geral, Thunderbolts era um filme que eu esperava muito pouco, ele é mesmo esse filme, por mais que ele vá ter consequências para o universo, ele é mesmo esse filme fechado só para cumprir um calendário específico e coisa do tipo, mas ainda assim acho que dentro dessa lógica eu preferia que mais filmes que fossem só preencher calendário da Marvel fossem mais nessa pegada, fossem esses filmes com uma pretensão menor de ser muito grandioso e coisa do tipo. Afinal, achei um resultado bem ok, assim, não morro de amores como muita gente tá morrendo de amores lá fora, né, principalmente fãs e tudo mais que já assistiram ao filme, mas também não acho um filme ruim, eu acho até melhor do que a maioria dos filmes nessa fase pós-Ultimato, justamente por ser esse filme realmente menor. E quando eu digo menor, eu não estou dizendo menor de uma forma pejorativa, muito pelo contrário, acho que é positivo. A Marvel tem tentado fazer isso há muito tempo e não consegue. Esse filme consegue. Por mais que as ideias estejam em conflito o tempo inteiro, por mais que o filme não seja tão bem resolvido o tempo inteiro,
ele consegue se resolver no seu clímax dramático, né? Ele consegue resolver nessa ação que é criada para esse clima que conversa muito com toda a dinâmica construída desses personagens. É quando o tema mais sombrio, entre aspas, mais dramático, envolvendo saúde mental, envolvendo solidão, envolvendo depressão, consegue finalmente encontrar a lógica de uma farsa do mundo real. Esse filme que se assume como uma farsa. As duas coisas são bem combinadas em um clímax que pode ser anticlimático para muita gente, justamente porque ele tem uma lógica meio anticlimática, mas eu acho que dentro do que o filme propõe, ele se resolve até razoavelmente bem. E até o final mesmo dele, né, antes dos créditos, da cena pós-crédito e tal, eu acho que entra muito nessa lógica do filme se assumir como uma farsa, né? Tudo é uma farsa construída por esse personagem. Então a Val, como uma dominadora da farsa, muitas vezes tentando construir mentiras, tentando construir essa lógica até de uma pós-verdade do filme que está conversando com o próprio universo, como um filme que está se reconhecendo como menor dentro do próprio universo. Achei Thunderbolts bem mais agradável do que eu pensava, mas é isso. Comenta aqui embaixo se vocês já assistiram quando vocês estão vendo esse vídeo, se vocês já assistiram, o que vocês acharam, se vocês concordam ou não comigo, como vocês acham que esse filme se encaixa dentro da lógica do universo Marvel. Curte o vídeo se gostou, primeiro comentário fixado nas minhas outras redes sociais, meu curso de cinema, meu cineclube, os dois estão muito legais. Meu curso agora é vitalício, então assinando uma vez você tem pro resto da sua vida. E se deixar seu like e estiver vendo pelo celular, dá um hype aí também que ajuda esse vídeo a chegar para mais pessoas. Por hoje é isso e corta.